A Mulher de Bath, Alice, foi escrita por um homem em 1380, mas ela foi talvez a primeira feminista, porque ela teve 5 maridos, ela é uma viúva em série, ainda que ela os critique severamente, ela gosta muito, ela quer um sexto, ela está em busca de um sexto marido, e ela é muito católica, então ela não pode trair esses maridos. Mas ela gostaria de variar o plantel. Então ela reza fervorosamente para que eles morram e ela tem força, eles morrem de fato. Ela está numa peregrinação religiosa conversando com homens e explicando como ela fez para driblar a ferocidade masculina desde os 12 anos de idade, quando ela se casou pela primeira vez, até a vida adulta, quando ela começou a entender o ser humano e os homens. Mas ela fala das artimanhas, das mentiras que ela plantava, de como ela fazia. Muito da argumentação dela, ela baseia na Bíblia. Então, mas ela só se compara, ela não se compara com os pescadores, ela se compara com Abraão, com Jacó, com o rei Salomão, entendeu? Mas por que essa gente toda pôde ter várias mulheres a hora que eles queriam? Eles deitavam com quem queria, eu não posso ter só mais um marido que eu tô querendo, né? Quando eu li, eu falei, nossa, isso está pronto para ser dito, mas eu não posso me mexer na forma de dizer, porque isso é muito lindo do jeito que tá. É um poema, não vou mexer nisso. Então, como que a gente faz isso virar teatro? Aí eu tive que chamar o maior de todos, né, o Amir Haddad, e o Amir também não quis mexer no texto, porque a gente tinha a opção de fazer aquilo com 24 pessoas, ou fazer com 2, que é o que a gente tem. Na verdade, eu tenho um ator comigo no palco. Às vezes, a peça parece uma palestra, às vezes ela parece uma contação de história, como antigamente em volta do fogo, sabe? Contando uma fábula que tem um momento fabular, assim. Eu converso com a plateia e às vezes interrompo a peça e vou para a plateia e volto. Então ela tem essa, ainda que o texto seja antigo, tenha 600 e poucos anos, ela tem essa a contemporaneidade da forma. Começando primeiro por dizer o que é esta trilogia. Ela fala aparentemente de um imperador, que foi o último grande imperador da África, e que constituiu uma espécie de dor de cabeça que o outro império, o Império Português, tinha para resolver no sul de Moçambique, porque Portugal, estávamos no período da divisão da África, do mapa cor-de-rosa, da Conferência de Berlim, e Portugal, se não provasse que ocupava efetivamente Moçambique, perderia isso a favor da Inglaterra. Então Portugal desencadeou uma guerra contra este imperador e, portanto, esse fim desse império corresponde a um momento muito curioso, muito interessante da história de Moçambique. Mas este passado interessa porque não passou, porque ele é a raiz, continua a ser uma raiz viva daquilo que está a acontecer em Moçambique e está a acontecer no mundo, não é? Então há uma espécie de, digamos, tentativa de ocultar o passado como um tempo que foi enterrado numa espécie de cemitério da história, não, que não corresponde realmente à verdade. E não é uma coisa especificamente moçambicana, acontece no Brasil também, acontece em todo lado do mundo. Por exemplo, há histórias que agora estão a surgir em Moçambique sobre a guerra, mas não vistas só como uma lamentação, não é? Mas que indicam uma coisa interessante que Moçambique teve, durante a Guerra Civil, teve 7 milhões de refugiados, 4 dentro de Moçambique, 3 fora. O mundo nunca falou nisso, nesses quase 3 milhões de refugiados que eram alojados em países muito pobres. E agora, porque tocou a Europa, agora se transformou num drama que parece um drama mundial, global, né? Então essa escolha do que é que se torna mundial, o que é que se torna global, tem muito a ver com isso, que é esse juízo eurocêntrico que continua a dominar o pensamento, né? E eu quis, com este livro, mostrar que há várias versões da história. Os passados são múltiplos, são contados de maneira diversa pelos vencedores, pelos vencidos, não? A forma respeitosa com que a gente olha a história oficial, a maneira como nós não aceitamos essa versão como sendo única, como sendo a verdade, e a maneira como nós
tratamos no singular coisas que têm que ser tratadas no plural. A gente diz a memória, diz o esquecimento, diz o passado, mas tudo isso tem que ser colocado no plural. Há vários passados, há várias memórias, há vários esquecimentos. E então, por que é que sentiu a necessidade de procurar estas consultas? Tanta coisa, tanta coisa. Meu pai me levava para o quarto e me mandava tirar a roupa. E eu tirava, doutora. Eu tirava. Praça Paris é um thriller, né, que é baseado numa relação entre duas mulheres de situações sociais completamente diferentes. É uma psicanalista portuguesa que acaba de chegar no Brasil, que quer fazer um estudo sobre violência, e uma paciente dela que tem um histórico de violência bem barra pesada. Como a gente está falando de uma história, assim, de uma relação de contra-transferência, é até interessante entender como é que duas mulheres tão diferentes se super comunicam em vários pontos, né, e necessitam dessa comunicação. Ele fala sobre isso, assim, sobre a distância enorme entre duas mulheres, mas que, através de um processo de reflexão sobre a vida de uma personagem, que é a Glória, elas começam, de alguma forma, se aproximarem. Assim. O filme é um filme, ao mesmo tempo, que tem um gênero, né, um gênero thriller, um gênero suspense, mas que, para mim, trabalha sobre uma realidade que a gente vive hoje muito forte, tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro, que é sobre a questão do medo e a paranoia, né? Que no caso da Branca, né? Quer dizer, ela era psicanalista que se perde, ela se desumaniza no decorrer, né? Porque é uma pessoa bem intencionada, que é progressista, que tem uma visão do mundo progressista, contra a violência e tal, não sei o quê, e ao mesmo tempo vai acabando, inconsequentemente, em função do seu próprio medo, fazendo barbaridades, se desumanizando, se transformando em pessoa racista e tal. A minha família sempre disse que o culpado da morte da minha avó tinha sido o Brasil. Eu nunca acreditei. No caso da Grace, eu acho que ela deu uma contribuição muito grande como atriz, entendeu? Para o personagem, porque era o personagem mais complicado também, entendeu? A gente não queria que ele fosse só vítima. É um personagem que reage, que fala e que pensa, que tem textos, né, muito bons de reflexão sobre tudo que está acontecendo, entendeu? Ela é uma mulher negra brasileira, assim como tantas são, mais uma das vítimas, assim, de uma realidade brasileira extremamente desigual e, portanto, através de uma noção da diferença que ela tem em relação a essa analista, que ela se faz, que ela existe. E então, para mim, é uma relação passional, assim, que por mais que faça mal, você não consegue sair dela por causa dessa dependência que existe entre elas. Alô galera, aqui é Jorge Israel, eu tô aqui no canal Curta para ter uma tarefa maravilhosa que é entrevistar esse cara genial que é o Jeff Emerick. You were very lucky to be in a very special moment with very special people and especially because you're an engineer and I think this was perhaps the most creative possibility of participating in the concept of a record. And my question is, do you think that after that, this was like the age of golden age for you and the engineer people that could experiment, or and if this language it naturally fade out, or you think we have space to do more of that? I walked into, I got a job at EMI Studios at the age of 16, maybe 15. I sort of lied about my age, and that was in June of '62. And then 2 days after I started, I was told about this band from Liverpool that were coming down. They'd already done an artist test, and the younger guys in the studio were saying, oh wow, you know what, wait until you hear this band, right? So
Anyway, I had to learn the ropes at the studio, and they started to, that was the session they did Love Me Do on. So I said, well, can I just stand in in that session to see how things work, right? The first song they recorded, right? Well, no, was it How Do You Do It or something was the first one, but then they wanted to do one of their own songs, which was Love Me Do, which was then recorded the following week because there was only like an extra half an hour left on the session, and they did a couple of passes of it, but it was issued actually. And the difference is that they had a session drummer on one version. I was asked to go to the manager's office, and George Martin was up there, and he said, Jeff, do you want to record the Beatles? Right? And I'm like 19 years old, right? So my heart sank, right? So I'm playing a mind game. There's a little bouncy ball in my head going from yes to no, yes to no, yes to no, and it kept going on no. And then I thought, it kept wanting to go back to yes, right? So it did go to yes, and I had nothing to lose, right? So I went right in at the deep end, and 2 weeks later we started to record the Revolver album. It wasn't called... This no was because it's too much responsibility, or... Well, no, because they weren't huge like they are now. It was a band, you know, but they... Anyway, so anyway, the first thing, you know, I felt terrible. I was nauseous, and on the night before that first session when we recorded Tomorrow Never Knows, right? Wow. And then, you know, I went in there and we started to record the session, and John Lennon... First of all, I don't know if it started with John. Ringo wanted a different drum sound, because, you know, normally the microphone was up here and the drums are down there, so I lowered the mics towards the drums and altered the microphone technique into the bass drum and got this different drum sound and put it through a Fairchild 660 limiter. And it was like awesome. It had so much impact. So Ringo was won over. Then John wanted to sound vocally on Tomorrow Never Knows like the Dalai Lama. This is what he actually said, the Dalai Lama singing on a mountaintop 25 miles away from the studio. So, as you know, there's no plugins, right? I've got 2 stereo tape machines, an 8-input mixing console, and an echo chamber. And no real equalization of such to mess around with. And then, you know, I was looking through the control room window, and there was the revolving speaker from the Leslie speaker on the Hammond organ, right? And I thought, well, if we could get into the circuitry and put John's voice in there, it might give us a sound that might do that. And of course it did, and he was like over the moon, right? And then I sort of thought again to get a different bass sound from Paul. And then it developed from there. You know, we had the loops on Tomorrow Never Knows that Paul made at home, and it was just, it completely changed the whole, well, it changed music forever. And do you think this have some influence from other bands or from films or for their lives or drugs? What do you think it's? Yeah, I mean, it absolutely did. I mean, many musicians come up to me, especially drummers you know, and bass players or whatever, and say, wow, you know, that gave me the inspiration to become a drummer. Even Phil Collins said that to me once. You know, he did, because of the sound of those drums, because normally it was like, you know, it was wishy-washy, but suddenly it's up in your face. And this kind of sample that you did in, I don't remember the song now, but that this beat of Ringo is repeating like... That was on Tomorrow Never Knows, though, wasn't it? Right, well, yeah. which a lot of people, because we had to make a loop on Tomorrow Never Knows, right, that drum track, because of holding the tempo. It had to be spot on every time, and he couldn't hold it for 2 minutes. It would drift. So that drum beat is almost the same drum beat as Ticket to Ride. O Galpão Ladeira das Artes é um espaço multicultural, eu diria assim, quase um centro cultural. A minha fantasia era que eu tivesse um lugar artístico. Com esse público, não é que assim, o público artista de galeria. Também não é só o público artista de rua. É aquele artista que tem dentro de cada um. Eu trabalho o dia inteiro, né? O dia inteiro num escritório, mas eu pinto. Caramba, eu pinto e eu não tenho, sabe? Eu não tenho nem coragem de colocar esse quadro em nenhum lugar. Eu nem conheço ninguém. Gente, coloca no galpão. O Galpão tem estúdios de trabalho, é um espaço também de trabalho compartilhado, onde esses estúdios mantêm a existência do Galpão. A gente não tinha dinheiro, o pessoal que entrou também não tinha dinheiro.
gente, vamos fazer os eventos, né? Então, cada estúdio tem direito a 2 eventos para cobrir os aluguéis. Ele é muito eclético, assim, ele não tem uma coisa assim, eu programei o espaço, eu comprei móveis para o espaço, não. Primeiro que a maioria de todas as coisas que a gente tem são coisas que são doadas, porque meu marido trabalha com mudança, a grande verdade é essa, então são muitos móveis, e tudo que eu acho que é legal, eu coloco. A grande maioria dos shows que a gente fez foram de São Paulo, foram de fora do Rio, de fora da Argentina e tal. Eles vieram na necessidade de encontrar um espaço de médio porte onde eles pudessem se apresentar. Bom, eu queria convidar todo mundo pro show da Lued Luna, Um Corpo no Mundo, apresentando o disco pela primeira vez no Rio de Janeiro. A Lued tem sido uma artista realmente que está se destacando muito no cenário autoral. Acho que o cenário autoral de mulheres, é uma mulher de Salvador, né? Tem se mostrado um fenômeno também, até de vendas, de público. A partir das 5 horas a gente vai estar abrindo a casa, o show dela acontece às 8 horas. Vai ter o show de abertura da Clara Anastácia e a discotecagem da DJ Tata Algan. Palavra, amor.